Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente, que tem por finalidade trazer sempre um dos personagens da Bíblia Sagrada. É um trechinho, estamos aqui, né? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus já me entregou aqui, né? Em que parte da Bíblia Sagrada vamos estar falando sobre este personagem no dia de hoje. Bom, mas não é comigo revelar esse personagem, então queria que você continuasse acompanhando o nosso programa e diga para mim então, quem será o nosso personagem de hoje? Eu assumi o trono, o reinado. Recebi o trono de meu pai. Tive a responsabilidade de fazer aquilo que eu devia fazer. Mas, certa vez, eu recebi uma palavra muito direta. O profeta virou para mim e falou: "Como vai a tua alma? Arruma a tua casa, porque você vai morrer." Eu recebi essa palavra e literalmente eu entrei em desespero. Como pode, com todo o reinado, com tantas coisas e sonhos que eu tenho na vida? Eu entrei em oração e eu clamei, eu troquei minhas roupas, tirei as roupas reais e coloquei panos de saco e comecei a clamar a Deus pedindo um milagre. Passei a noite inteira diante de Deus, apresentando a Ele as minhas queixas, apresentando as minhas razões, suplicando pela misericórdia de Deus. E com a graça dele, veio a mensagem a mim, que ele havia me dado mais 15 anos de vida. Eu agradeci muito pela oportunidade. Aprendi que eu preciso ter a minha casa arrumada, porque eu nunca sei a hora que ele pode me chamar de novo. Mesmo em 15 anos, eu não sei o dia. Prazer. Eu sou Ezequias. Bom, agora todos já sabem que o nosso personagem de hoje é o Ezequias. É um homem, né, que brilhantemente, vamos dizer assim, um homem que reinou muito bem, né, durante 29 anos, governou bem aquele povo de Deus, aquele povo de Judá. E a Bíblia Sagrada relata que no decorrer do governo desse homem, ele foi acometido por uma doença grave. E aí foi que o caldo começou a engrossar para Ezequias. Mas deu tudo certo, porque Ezequias reconheceu ali o ponto fraco, onde é que estava vacilando, tornou atrás e olha, a coisa fluiu. E assim eu queria que vocês começassem a trazer também para os dias atuais da vida de vocês e começassem a fazer uma reflexão, porque às vezes o que acontece no decorrer dos nossos dias é bem parecido com o que aconteceu também com o rei Ezequias. Estamos governando muito bem, estamos levando a nossa vida adiante, estamos fazendo um excelente e lindo trabalho, estamos aí estudando, trabalhando, cursando, vivendo a vida, praticando a palavra de Deus, indo à igreja, fazendo ali o seu devocional, enfim, tudo dando certo, forma magnífica, a coisa acontecendo de forma plena, mas de uma hora para outra, talvez somos acometidos, talvez por doenças gravíssimas, ou nem tão grave assim, mas que talvez dá-lhe aquele receio, aquele medo, aquela paradinha, o coração ali fica acelerado. Mas por quê, pastor? A pessoa fica meio que traumatizada. Puxa, estava indo tudo bem, o que aconteceu de uma hora para outra, De repentemente, essa doença grave, de repentemente as coisas começaram a dar errado para mim. Só que a Bíblia relata que o profeta Isaías, ele chegou diante do rei Ezequias para abrir os olhos do rei. E a Bíblia diz que esse homem, louvado seja Deus, ele parou, ele refletiu, ele reconheceu o erro dele e assim é o que devemos fazer. Eu chamo a sua atenção para isso porque o segundo bloco, não agora, mas no segundo bloco, eu vou abrir a Bíblia Sagrada, nós vamos compartilhar dessa palavra e eu vou mostrar para você o quanto é importante você parar para ouvir a voz de Deus. E esse homem, o rei Ezequias, ele parou para ouvir o profeta Isaías, que chegou diante dele e falou: olha, ô Ezequias, eu ordeno que você ponha a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ou seja, foi um baque, foi ali um susto para Ezequias, com certeza.
Imagine você estar vivendo ali a sua vida, levando a sua vida de forma naturalmente, né? E de uma hora para outra você ouve assim, ó, você vai morrer, hein, Mônica? Mônica, prepara, ordena a tua casa, hein, que você está morrendo, minha filha. Você, né, você não está bem, não. Então percebemos o quê? Que há uma fragilidade ali, com certeza houve essa fragilidade emocional, psíquica, né? Ou seja, ele ficou meio desestruturado, desestabilizado emocionalmente, mas a coisa fluiu. Por quê? Porque o rei Ezequias parou para ouvir o profeta Isaías. Quando a gente para ouvir os profetas dessa geração, quando a gente para ouvir a voz de Deus, quando a gente para receber o direcionamento que Deus tem dado a cada um de nós, é impossível que o fracasso te alcance. É impossível que o fracasso ele chegue até a você e te derrube. Não tem como, porque toda pessoa que ela é uma boa ouvinte, né, ela para ouvir a voz do Senhor teu Deus, ela nunca, jamais tropeçará. É isso que diz a Bíblia Sagrada, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei a um servo prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, edificou a sua casa não sobre areia, que veio tempestade, ventania, veio aquela chuva forte, a casa cai. Quando é sobre areia, a casa não permanece, a casa não continua de pé, mas quando é sobre rocha, a coisa dá certo, o negócio acontece, flui normalmente, naturalmente. Ezequias ouviu o profeta Isaías, Ezequias deu ouvido à voz, né, de Deus, porque Isaías era um homem de Deus, estava sendo ali boca de Deus, mensageiro de Deus, estava sendo usado por Deus, e toda pessoa, quando ela para receber o bom alimento, a boa notícia, para receber daquilo que Deus tem preparado para ela, para a vida dela, dificilmente ela vai cair, dificilmente ela vai tropeçar e não se erguer, né? Ainda que tropece, se ela parar para dar ouvido àquilo, né, e a tudo aquilo que Deus tem falado ao coração, ela vai se levantar, vai se estabelecer e a coisa vai funcionar. Eu tenho certeza que a mão poderosa do nosso Deus, ela trabalha em todo o tempo, em todas as circunstâncias, para quê? Para que você se estabeleça, para que você seja edificado, para que você se levante, não somente, né, espiritualmente, mas financeiramente, emocionalmente, para que você venha ter uma vida, né, abençoada, até para abençoar outras pessoas. Então, é assim mesmo, né, que nós vamos levar a nossa vida de forma sábia e inteligente. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse homem, né, o Ezequias, um rei que reinou há 29 anos e reinou muito bem, mas que foi acometido por essa grave doença. Nós vamos falar um pouco mais no próximo bloco, mas agora nós vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Bom, vocês que estão chegando agora, hoje nós estamos falando de um dos personagens da Bíblia Sagrada, que é o rei Ezequias, um homem abençoado, um homem que reinou muito bem, um homem que estava diante de um grande governo há 29 anos, um dos mais fiéis. A Bíblia Sagrada relata, né, que esse homem, ele foi acometido por uma enfermidade, pessoal. Né, uma passagem muito conhecida, né, aqui do livro do segundo livro dos Reis, capítulo 20, que aliás daqui a pouquinho nós vamos ver aqui alguns versículos, e a Bíblia Sagrada relata que este homem, ele durante, né, o processo do seu reinado, enquanto ele governava há 29 anos, ele foi acometido por uma grave doença, por uma grave enfermidade. Mas o profeta Isaías se chegou diante do rei Ezequias e falou para Ezequias: Ezequias, ordena a tua casa, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ele fez assim de pronto. A Bíblia Sagrada relata que ele coloca o seu rosto contra a parede, começa a buscar Deus, começa a invocar o nome do Senhor e ele consegue ali,
né, mais 15 anos de vida. Então foi um homem que, ao mesmo tempo que ele foi acometido por essa grave doença, a Bíblia Sagrada relata que o Senhor Deus acrescentou mais 15 anos de vida para esse rei. Ou seja, é um milagre. Assim também nos dias atuais, nos dias de hoje. Toda pessoa que ela se volta para Deus em oração, em jejum, em clamor, a própria Bíblia Sagrada relata: os justos clamam, Deus responde e livra de todo mal. Jeremias 33:3. Olha o que a palavra declara, né? Que todo aquele que invoca Ele, que todo aquele que clama Ele, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tu ainda nem sabes. Esse homem não sabia que o Senhor acrescentaria mais 15 anos. Ele só clamou. Queridos, independentemente dos erros, das dificuldades que vocês têm enfrentado, né, daquilo que vocês estão vivendo, se coloque diante do Senhor. Se posicione diante dele, porque quando você invoca a esse nome no dia da tua angústia, ele te ouve e também te livra, porque ele é Deus galardoador. A Bíblia diz que ele é Deus recompensador dos que o buscam. E todo aquele que invocar esse nome será salvo. Esse homem foi salvo. Esse homem estava com uma doença, né, praticamente gravíssima ali, a ponto de morrer, que o próprio profeta falou para ele: ó, morrerás. O Ezequias, ordeno que a tua casa esteja em ordem, e ele se posiciona. Talvez o que esteja faltando hoje na sua vida é isso, é um posicionamento. Talvez é o seu devocional. Você precisa avançar, você precisa buscar mais a presença de Deus. Para quê? Para que o próprio Deus, ele, né, coloque aquilo que está faltando na sua vida. Talvez esteja faltando ali saúde também, como era o caso de Ezequias. Talvez esteja faltando ali a paz. Você não tem tido paz, está atormentado de espírito, está atormentado, né, um espírito angustiado. A sua alma está cansada. Você se encontra abatido: pastor, eu ando oprimido, eu ando perturbado, eu ando aflito, mas tudo isso, sabe o que é, pessoal? É falta de compromisso com o próprio Deus. É o Deus que governa tudo em favor de todos e Ele quer te abençoar, Ele quer promover a sua história de vida, Ele quer acrescentar. Aqui o Senhor acrescentou na vida de Ezequias 15 anos, mas Ele pode acrescentar a você no ambiente de trabalho. Você que estava ali, ó, talvez ali na plaquinha, né, do próprio chefe, do próprio comandante, né, do próprio lá o patrão, estava ali, ó, na plaquinha ali, ó, vai ser mandado embora, vai ser demitido, e o Senhor acrescenta mais 15 anos e vai ficar você lá naquela empresa mais 15 anos. Ou seja, o Senhor quer acrescentar, Ele quer acrescentar paz, Ele quer acrescentar refrigério, Ele quer acrescentar saúde no seu corpo, Ele quer acrescentar vida abundante sobre vocês que me assistem agora. Ou seja, não pasme, não pare, não fique achando que não tem mais jeito, que acabou, né, que a sua sentença foi ali determinada pelo homem. Não, a sua sentença já foi determinada por Deus. O Deus que acrescenta, Ele está falando com você agora. Bom, nós vamos agora, nesse momento, né, eu gostaria de chamar como é que seria, tá, um Ezequias dos dias atuais, nos dias de hoje. Daqui a pouco eu volto ministrando uma palavra ao seu coração. Acompanhe comigo. Eu comecei um negócio muito cedo. Eu gostava de empreender. Então eu comecei vendendo picolé na praia. Depois eu consegui uma carrocinha, vendi cachorro-quente, hambúrguer. E aí não parei. Até que eu me reinventei na tecnologia, comecei a trabalhar com e-commerce, enfim, foi uma experiência muito boa. Fui crescendo até o dia que eu consegui firmar a minha empresa. E depois de alguns anos, a gente expandiu, a gente começou a vender para fora do Brasil, começou a ter uma experiência muito legal. Eu pude contratar muitas pessoas, mas você acredita que eu comecei a ter problemas financeiros na empresa? Muita coisa aconteceu. Tiveram desvios de verba, de diretores, gerentes, a coisa estava desandando de tal forma, eu fui entrando num colapso. Quando eu percebi, eu falei assim, não tenho o que fazer. E aí a única saída para não decretar falência e acabar com todo o meu sonho e a estrutura de vida de várias famílias, a gente teve a chance de recuperação judicial. Foi um momento que a gente conseguiu respirar,
Não foi o melhor momento, mas foi uma saída. A gente ainda conseguiu mais alguns anos de empresa. A gente conseguiu um tempo maior para conseguir continuar trabalhando. Seguramos as dívidas, porque isso é a recuperação judicial, né? Segura as dívidas, a gente não vai pagar agora, mas a gente tem um prazo para pagar tudo isso. E a gente continua recebendo os fornecedores e vendendo, prestando serviço. E a gente conseguiu superar tudo isso. A recuperação judicial nos deixou respirar e continuar no trabalho e na batalha. Prazer, eu sou o Ezequias, nos dias de hoje. Bom, então seria assim dessa forma, né? Como vocês acompanharam Ezequias nos dias atuais. Deixa eu compartilhar esse versículo aqui do segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo de número 3. Olha a oração que esse homem faz. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Mas depois que ele clama, olha o resultado, pessoal. Versículo de número 5. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei, versículo 6, aos teus dias mais 15 anos. Sabe o que é isso? Resultado da oração. Queridos, fica aqui a minha palavra, efeito para você que me acompanha e me assiste agora. A hora que você se posicionar diante desse Deus, e o mesmo Deus de Ezequias também é o nosso Deus, Deus vai acrescentar 15 anos. 15 anos de vida, 15 anos de vitória, 15 anos de sucesso, 15 anos de glória, será 15 anos de muita unção e poder. Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, te abençoar e você terá uma vida abundante para a glória do nosso Deus. Bom, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. O Gente da Gente é assim. Acompanhe sempre os nossos programas e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.